Você sabia que tem vegetais que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue? Nesse vídeo eu vou te falar sobre os melhores vegetais e também sobre os piores, aqueles vegetais que você vai ter uma maior atenção. Significa que eles são proibidos? Que você nunca vai poder comer esses vegetais? Não, não significa isso, mas sim que você vai precisar ter uma maior atenção, ter um maior cuidado para não consumir a mesma porção dos melhores, por exemplo, porque eles sim podem aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. Então, nesse vídeo aqui, eu separei 9 vegetais na lista dos melhores e 5 na lista dos para você ter o maior cuidado, na lista dos piores. O que eu considerei nessa lista, só para ficar claro antes do vídeo? A porção vai ser igual, 100 gramas para todos. Vocês perguntam muito isso, vocês sempre pedem para eu classificar por unidade. Só que não tem como comparar uma ervilha com um tomate, com um pepino, por exemplo. Não tem como. Então tem que ser pelo peso, 100 gramas para todos. Também o índice glicêmico, o que é isso? É quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. É muito importante que os diabéticos prestem atenção no índice glicêmico, porque isso vai ajudar você a controlar melhor os níveis de açúcar no sangue. Outro fator aqui foi a carga glicêmica. O nome é estranho, mas o conceito é bem simples. Carga glicêmica é a quantidade de açúcar, de carboidratos que tem em cada porção. Os diabéticos também, assim como o índice glicêmico, vocês precisam ter atenção com a quantidade de carboidratos, porque não adianta ser um alimento com baixo índice glicêmico, mas uma elevada carga glicêmica. Isso vai afetar também os níveis de açúcar no sangue. E o outro fator que eu coloquei aqui, a quantidade de fibras. Muitas pessoas não sabem, mas as fibras também são um tipo de carboidrato, só que o seu corpo não absorve. Então você tem que fazer essa relação da quantidade de carboidratos pelas fibras. Essa relação nós chamamos de carboidratos líquidos, que é a quantidade total menos as fibras, que é a quantidade que realmente o seu corpo vai absorver. Então eu vou colocar isso também. E um outro fator, não menos importante, que é a quantidade de antioxidantes. Nós sabemos que os antioxidantes ajudam na saúde, não somente para os diabéticos, mas também evitando várias complicações. Então, vamos para a nossa lista. Vamos começar com os melhores e depois eu vou falar os piores. O número 1 da lista dos melhores é a berinjela. A berinjela tem em 100 gramas 6 gramas de carboidratos e 3 gramas de fibras. Ou seja, você pode comer berinjela de maneira bem tranquila, sem preocupação. Por quê? A berinjela não vai aumentar de maneira significativa os níveis de açúcar no sangue. É um vegetal muito seguro para quem tem diabetes. Primeiro, porque tem fibras e as fibras ajudam na sua digestão, diminuem o índice glicêmico das refeições. Por exemplo, se você for comer uma refeição e comer berinjela antes, toda aquela refeição vai ser impactada de maneira positiva pela berinjela. Então é muito importante. E também tem muitos estudos da berinjela com o colesterol. A berinjela pode melhorar o seu colesterol. Nós sabemos que os diabéticos precisam ter uma atenção redobrada também com o colesterol. Qual é a principal causa de morte em diabéticos? Doenças cardiovasculares. E o colesterol ruim, o LDL, quando ele está em excesso, é importante destacar aqui, excesso de colesterol, porque nós precisamos do colesterol para viver. Então não é o colesterol que é ruim. Nós precisamos para membrana das células, para a produção de hormônios, vitamina D, testosterona, cortisol, para os sais biliares, para a nossa digestão. Então, o ruim aqui é o excesso de colesterol. Se você consumir berinjela, você está se protegendo dessa parte também. Além do benefício das fibras, dos nutrientes, você ainda tem um benefício adicional com colesterol. Berinjela é um dos melhores alimentos do mundo. Muitas pessoas perguntam sobre o suco de berinjela. Aqui eu estou falando de comer a berinjela, tá bom? Não é sobre pó de berinjela ou berinjela em cápsulas que muitas pessoas acabam falando, e nem o suco de berinjela, tá bom? Então, comer o alimento sempre vai ser melhor, porque assim você aproveita melhor as fibras, combinado? Número 2 é a cenoura. Cenoura, cada 100 gramas, nós temos 6 gramas de carboidratos
e 2,9 gramas de fibras, o que é excelente para quem tem diabetes. Muitas pessoas acham que a cenoura não seria boa para os diabéticos porque ela tem um sabor mais doce. Só que isso não é verdade, tá bom? Você pode comer cenoura, pode colocar na salada, se você quiser fazer um lanchinho só com cenoura. Eu gosto bastante, muitas vezes eu levo para o trabalho cenouras. Eu acho muito interessante, é um vegetal que tem beta-caroteno, que ajuda na sua saúde, que é muito bom para a sua visão. Os diabéticos também têm que cuidar com essa questão da visão, por causa da retinopatia diabética, você conhece? Quando os níveis de açúcar estão aumentados, o açúcar pode prejudicar a nossa visão, pode danificar a visão. Então também é importante você prestar atenção nisso e consumindo cenoura, você ainda se protege dessa parte, tem esse benefício adicional também. Fica a sugestão para você. Leve a cenoura para você comer como lanchinho. Isso vai evitar que você coma mais, que você coma um excesso de calorias ou alimentos que não são tão saudáveis. Vai ajudar no controle do seu diabetes. E o terceiro vegetal, e esse aqui também um dos melhores do mundo, que é o brócolis. Brócolis tem ferro, tem cálcio, tem magnésio. Brócolis é excelente para a saúde dos ossos. Tem antioxidantes, tem vitamina A, tem vitamina C. O brócolis também tem fibras, tem vários nutrientes que ajudam na sua saúde. O brócolis, a cada 100 gramas, tem 7 gramas de carboidratos e 3 gramas de fibras. Também é excelente. E o brócolis dá uma saciedade muito interessante, porque ele também tem um volume que vai ajudar você a ficar mais saciado, a comer menos. Brócolis é um dos melhores alimentos do mundo, vale a pena você consumir. Muitas pessoas vão perguntar se o brócolis não prejudica a tireoide. E a resposta é que não. Você não precisa se preocupar. Se você já tem algum problema de tireoide, o brócolis também não vai te prejudicar, tá bom? Não precisa restringir o consumo de crucíferas por causa disso. Isso é um mito que surgiu com um estudo em ratos, que os ratos só comiam brócolis. E esses ratos tiveram a tireoide aumentada, que nós chamamos de bócio, e também desenvolveram problemas hormonais. Só que em humanos isso não aconteceu, tá bom? Então é mentira que o brócolis prejudica a tireoide. E sim, é verdade que o brócolis é um dos melhores vegetais e melhores alimentos. Olha só, para quem tem diabetes, está controlando os níveis de açúcar no sangue. E o número 4, que é a couve-flor. Couve-flor também é do grupo das crucíferas. E a cada 100 gramas de couve-flor, nós temos 5 gramas de carboidratos e 2,5 gramas de fibras. Também é excelente para quem tem diabetes. Você prefere brócolis ou couve-flor? Eu prefiro brócolis, mas a couve-flor também é uma alternativa. E o vegetal número 5 é o pepino. O pepino tem cucurbitacina e também tem uma quantidade elevada de água na sua composição. Cerca de 95%. Então você ainda se hidrata. E nós sabemos que a hidratação é fundamental para quem tem diabetes, para regular os níveis de açúcar no sangue, mas também para evitar que você tenha mais fome ainda. Porque muitas vezes o nosso cérebro confunde o estímulo da sede com o estímulo da fome. Você sabia disso? Então, consumindo pepino, você também tem esse benefício. E olha só que interessante. Cada 100 gramas de pepino, nós temos 2 gramas de carboidratos, isso mesmo, somente 2, e 1 grama de fibra. Olha só, é excelente, não vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. E tem uma quantidade muito interessante de nutrientes, como a própria cucurbitacina que eu mencionei, que pode ajudar a sua saúde. E o número 6 é o chuchu. Chuchu a cada 100 gramas tem 4 gramas de carboidratos e 2 gramas de fibras. Você gosta de chuchu? Eu adoro. Eu como quase todos os dias. E eu coloco um pouco de vinagre. Fica uma ótima refeição e eu tenho certeza que vai te ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, porque você vai conseguir ficar mais saciado, você vai consumir fibras, nutrientes, vai aproveitar vários benefícios e ainda não vai ingerir um excesso de calorias, que nós sabemos que os diabéticos também precisam controlar as calorias diárias.
tá bom? Então o consumo de chuchu é benéfico para a saúde. E se você for diabético, então tem que aproveitar. E o vegetal número 7 é o rabanete. A cada 100 gramas de rabanete, nós temos 3 gramas de carboidratos e 1,5 gramas de fibras. O rabanete também não vai aumentar os seus níveis de açúcar no sangue. Se você for diabético e gostar, é uma ótima opção. Além disso, os rabanetes também têm antocianina. Você já ouviu falar na antocianina? Está sendo muito estudada, está em alta agora, pelos benefícios na pressão arterial. Então, se você for diabético e hipertenso, tiver pressão alta, o rabanete é uma opção. Olha só que interessante. Olha só quanta coisa você está aprendendo nesse vídeo. E também o rabanete tem antioxidantes. O que os antioxidantes fazem? Eles combatem os radicais livres. Várias doenças são causadas assim. Nós sabemos que uma dieta com alimentos que são antioxidantes podem diminuir a chance de você ter o câncer, por exemplo. Olha só, você gostou dessa dica? Então já deixa o seu curtir. Cada pessoa que curtir consegue avisar, né? O sistema consegue espalhar mais esse conteúdo. E se você também não for inscrito, eu te convido para se inscrever. Você está vendo que aqui eu falo muito sobre diabetes, hormônios, tireoide, colesterol, dicas de saúde. Se você gosta desses temas, eu te convido para se inscrever e seguir acompanhando. Vamos seguir a nossa lista, então, com o número 8, que é o tomate. Tomate, apesar de não ser um vegetal propriamente dito, dependendo da classificação, você pode até mesmo encontrar o tomate como fruta. Mas eu coloquei nessa lista aqui porque o tomate é excelente para quem tem diabetes. O tomate tem licopeno, que pode proteger a próstata. Você sabia disso? Também tem vitamina C. Tomate é um alimento que pode ser considerado anti-inflamatório por toda a sua composição. E a cada 100 gramas de tomate, nós temos 3,5 gramas de carboidratos e 1,5 gramas de fibras. Olha só que composição interessante. E o tomate também tem poucas calorias. Você pode comer tomate e não se preocupar com a quantidade de calorias e não se preocupar se vai aumentar ou não os níveis de açúcar no sangue. Eu adoro tomate, também como sempre, e é um alimento que vai ajudar. Se você tem muita fome, se você comer tomate, por exemplo, é uma estratégia muito boa para te deixar mais saciado, porque como tem um volume grande, você consegue comer uma maior quantidade, não engordar e ainda não vai ter um impacto na sua glicemia, nos níveis de açúcar no sangue. Olha só que interessante. E o vegetal número 9 e último da nossa lista dos melhores é a rúcula. A rúcula, a cada 100 gramas, tem 3 gramas de carboidratos e 2 gramas de fibras. Olha só que composição boa para quem tem diabetes. Mas eu quero destacar que a rúcula também é rica em magnésio e cobre. Esses minerais, tem muitos estudos que mostraram que pessoas que consumiam rúcula e alimentos, folhas verdes escuras, tinham uma melhor sensibilidade à insulina, o corpo conseguia trabalhar melhor, também pelas fibras, mas pela composição. Então, se você for diabético, eu sugiro que você adicione rúcula na sua alimentação. Eu comi rúcula hoje. Vocês estão vendo que a minha alimentação tem muitos vegetais. Só que eu já citei 3 que eu comi recentemente. E agora, quais são os vegetais que você vai ter uma maior atenção? Eu separei 5 aqui e eu quero que você compare, para você ir aprendendo sobre os alimentos. E o vegetal número 1, que vai entrar na lista dos piores, não significa que é um vegetal proibido, tá bom? Não vamos entender errado esse vídeo, mas sim que você vai ter uma atenção redobrada, que é a beterraba. A cada 100 gramas de beterraba, nós temos 12 gramas de carboidratos e 3 gramas de fibras. Ainda assim é uma composição interessante, só que se você comparar com rabanete, com pepino, com a própria rúcula, você vai ver a diferença. A beterraba, apesar de aumentar um pouco mais os níveis de açúcar no sangue, também tem alguns benefícios, que ela pode aumentar o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Ele pode relaxar as artérias. Então, se você tiver pressão alta, a beterraba também pode te ajudar.
Mas, para os níveis de açúcar no sangue, como eu tenho que classificar, ela vai entrar na nossa segunda lista. E o número 2, e esse aqui surpreende muita gente, que é o milho. A cada 100 gramas de milho, nós temos 25 gramas de carboidratos, olha só a diferença, e 4 gramas de fibras. Então, se você tiver triglicerídeos aumentados, ou estiver cuidando dos níveis de açúcar no sangue, você precisa ter uma atenção redobrada com o milho. E o número 3, e esse aqui surpreende muita gente, que é a ervilha. A cada 100 gramas de ervilha, nós temos 15 gramas de carboidratos e 4 gramas de fibras. Muitas pessoas acham que a ervilha é muito boa para quem tem diabetes, quando na verdade você precisa sim ter um pouco de cuidado. Eu sempre lembro que eu conversei com um paciente que era diabético, não estava conseguindo controlar os níveis de açúcar no sangue, mas ele estava comendo muita ervilha. E ele me falou assim, ervilha não tem gosto, então deve ser bom para quem tem diabetes. Eu acabo vendo a minha alimentação assim, se não tem gosto eu como muito, e se tem gosto eu não como. Olha só, e eu sei que muitas pessoas pensam assim, imagina só a qualidade de vida, né? Imagina só como estava a alimentação desse senhor. E eu comecei a conversar e ele realmente entendeu que não é em si no gosto, no sabor, mas sim na composição. Então, se você exagerar nas ervilhas, você vai ter um aumento dos níveis de açúcar no sangue. E o número 4, e esse aqui eu tenho certeza que você sabe que é o mais falado, os holofotes todos ficam nas batatas. E a cada 100 gramas, nós temos 18 gramas de carboidratos e 3 gramas de fibras. Então você vai ver que essa relação entre os carboidratos e as fibras acaba ficando um pouco pior do que os outros que eu citei. Por isso, se tratando de uma quantidade com mais carboidratos, você tem que ter uma maior atenção com as batatas, se você for diabético. E o número 5, e esse vegetal também vai surpreender muita gente, que é o inhame. A cada 100 gramas de inhame, nós temos 28 gramas de carboidratos e 4 gramas de fibras. O inhame é um vegetal muito estudado para a saúde. Ele tem várias funções, mas você tem que saber, se você for diabético, ele pode aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. Quantos vegetais nessa lista você come? Vocês já viram que eu mencionei que eu como vários. Eu quero saber de você. Qual país você pertence? Qual parte do mundo você está assistindo esse vídeo? Eu falo de Porto Alegre. Aqui a minha salada é alface, tomate, cebola e eu gosto bastante de pepino também. O pepino pode ser o picles, tá bom? Se você gostar, pode ser o picles também. É uma opção muito saborosa, eu gosto. E você? Agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei sobre as frutas. Você sabia que assim como os legumes, as frutas também têm as melhores e as piores para quem tem diabetes? Será que você pode comer frutas? Nesse vídeo aqui eu falo mais sobre isso e eu sugiro que você assista agora. Um abraço, até a próxima!